Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vamos estar meditando na palavra que está baseada em Êxodo, capítulo 2 e versículo 2, que nos diz assim: E uma mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Aqui nós vamos ver sobre a mãe de Moisés, Joquebede, uma mulher temente ao Senhor. E eu pergunto para todas as mães e os pais: como é que você consegue esconder uma criança por 3 meses sem que ela chore? Sem que essa criança seja vista, sem que essa criança seja percebida, para ela não chorar. E nós vamos ver que a ordem era para que os meninos fossem jogados no rio Nilo, e somente as filhas, as meninas, fossem conservadas com vidas, com o propósito delas serem esposas dos egípcios ou servas. E nós vamos ver que essas parteiras que fizeram o parto de Joquebede, elas temeram a Deus, porque a palavra vai nos falar no capítulo 1 e versículo 21, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. E nós vamos ver que quando as parteiras, elas não jogaram Moisés no rio Nilo, elas temeram a Deus. E nós vamos ver que pelo fato delas temerem a Deus, a mão de Deus ali estava com Moisés, e que ele foi escondido por 3 meses. E nós vamos ver que a ordem era para matar, para colocar um ponto final. Mas nós vamos ver que Deus tem seus propósitos, meios de guardar, esconder os seus escolhidos. E nós vamos ver que aqui, quando Moisés ele nasce, o Senhor já concede livramento, porque as parteiras temeram a Deus e não jogaram ele no rio Nilo. E nós vamos ver que o Senhor vai capacitar Joquebede para ela esconder ele por 3 meses. E nós vamos ver que, chegado aos 3 meses, ali, nós vamos ver que ela vai fazer um cesto de junco, e ela vai calafetar esse cesto com betume. Ela vai colocar o menino e vai largar à beira do rio. Então nós vamos ver que a mão do Senhor vai guardar Moisés desde o ventre, em seu nascimento, em seu desenvolvimento. E nós vamos ver que ele foi instruído ali, e a mão de Deus era com Moisés. E nós vamos ver que ali o cesto vai, e juntamente Miriam vai acompanhar de longe aquele cesto, até que chegue na filha de Faraó. E nós vamos ver que a mãe de Moisés, Joquebede, ela vai criar Moisés ali, porque Miriam vai se apresentar e orientar ali a filha de Faraó, e ela vai cuidar, amar Moisés, porque o propósito de Deus, somente a mão de Deus estaria ali guardando, livrando, e também o propósito de Moisés ser o libertador de Israel. Então nós vamos ver que
há tempestades, sim. Nós não estamos isentos de tempestades, mas nós sabemos que há um Deus que está conosco, nos guardando, nos livrando em meio à tempestade. A tempestade que veio ali era para Moisés ser morto, mas a mão de Deus instruiu, orientou e guiou aquelas parteiras e também capacitou Joquebede a guardar ele como uma criança não vai chorar até os 3 meses, para que ela não seja percebida. E nós vamos ver que a mão de Deus estava com Joquebede, a mão de Deus estava com Moisés, porque o propósito não poderia ser eliminado, não poderia ser abortado, mas foi pela mão de Deus guardado, protegido, escondido. E nós vamos ver que Moisés ele vai crescer ali juntamente com os egípcios e tendo o melhor e o maior conhecimento da época. E nós vamos ver que nem isso abortou o propósito de Deus na vida de Moisés. Isso fortaleceu. E o que eu mais fico sem palavras para descrever é que a mão de Deus, ela vai estar com você em todos os tempos, em todos os momentos. E nós vamos ver que quando o propósito de Deus está em nós e nós nos disponibilizamos a cumpri-lo, vem as adversidades, sim. E nós vamos ver que vai acontecer muitas coisas na vida de Moisés. Inclusive ele vai ali matar um egípcio, vai esconder na areia. E outro percebeu, viu? E ele vai fugir para Midian. E eu fico maravilhada com a palavra, porque ela não esconde os erros de ninguém. Ela não escondeu os erros de Moisés, ela não escondeu os erros de Davi, ela não escondeu os erros de Saulo. Sabe por quê? Porque nós somos falhos, imperfeitos, mas quando nós deixamos Deus nos guiar, nos orientar, nós somos surpreendidos com os propósitos de Deus sendo realizados e cumpridos em nossas vidas. O que é que tem paralisado você, que tem trazido medo, que tem trazido insegurança, que tem trazido falta de fé muitas das vezes, ou até mesmo tem levado você a questionar o propósito de Deus na tua vida? Eu tenho algo da parte de Deus para falar para você nesta manhã. Não questione o que você está vivendo, o que você está passando. Isso está trazendo fortalecimento para as tuas raízes e trazendo crescimento para você em Deus, e que trará para você oportunidades para você viver o teu propósito e o nome do Senhor Jesus ser glorificado na tua vida. Vamos orar? Querido e amado Deus, amigo Espírito Santo, Consolador, nós te damos graça. Obrigado, Jesus, pelas tempestades. Obrigado, Jesus, pelos ventos que parecem muitas das vezes que o nosso barco vai submergir em meio a tudo isso. Mas obrigado, Senhor, porque não estamos só. Assim como o Senhor esteve com Joquebede, assim como aquelas parteiras temeram ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque em tudo a mão do Senhor está conosco. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és convidado de honra a nos orientar, a nos instruir, a nos capacitar em meio às dificuldades, em meio às intempéries da vida. Obrigado, Jesus, nós te bendizemos, te glorificamos. Visita os doentes nos hospitais, nos leitos, nas enfermarias, concedendo a eles ânimo, força, coragem, sabedoria para vencer, não se deixar dominar pelos ventos contrários, mas sim ganhar força e resiliência e permanecer diante da Tua presença. E o Teu nome venha ser glorificado sobre cada lar, cada família, em nome de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.
Se inscreva no canal, compartilhe, deixe o teu like. Deus te abençoe em nome de Jesus.